Obrigado. Graça e paz, irmãos. Alegria estar de volta aqui. E eu quero só corrigir o pastor, se ele me permite. Não é uma pequena parceria. A parceria da igreja não se mede pela quantidade do dinheiro que a igreja pode dar, mas pela oração da igreja. Isso não tem dinheiro que conte, amados. Porque, na verdade, o que faz a obra crescer lá não são os recursos financeiros. É a oração do povo de Deus. E nós sabemos disso. Porque quem sustenta o missionário, amados, é Deus. Deus. Ele usa a igreja? Usa. As pessoas da igreja? Usa. E essas pessoas que dão nunca ficarão em falta. Porque Deus, ele supre aquele que abençoa. Então, Deus não deve nada para ninguém. O que vocês fazem é para Deus, o que nós fazemos é para Deus. E tudo é para a glória de Deus. E o trabalho na Espanha está crescendo, amados. Está crescendo. Eu acho que a minha esposa está, não sei se ela está escutando. De manhã ela escutou, porque era o filho. Agora, o marido, eu não sei se ela vai estar escutando. Mas isso é outro assunto para outro dia, né? Mas é que lá é mais da meia-noite também, né? É muito tarde lá. Então, eu não sei se ela estará aguentando ficar. Mas, amados, Deus está fazendo algo muito especial lá em Granada. Vocês sabem o que significa granada em espanhol? Granada em espanhol não é aquela bomba que se joga, né? Porque uma cidade com o nome de Granada é muito explosiva, né? Granada é uma fruta, que em português se chama romã. Romã? Ah? E por que a granada se chama romã? Porque se você abre a romã, ela tem os gominhos. E é parecido com a granada. Então, a granada, na verdade, ela tomou o nome da fruta, né? Porque ela era parecida com a fruta. Então, quando vocês pensem em granada, não pensem na bomba, né? Pensa fruta, que é o significado da cidade. Inclusive, é o símbolo da cidade de Granada, é a romã. É a fruta da romã. Deus está fazendo algo tremendo lá, irmãos. A igreja está crescendo. As igrejas estão crescendo. Nós estamos com uma participação nesse último ano aqui, desde o começo desse ano, de umas 200 pessoas no culto. É algo assim tremendo o que Deus está fazendo lá. Tremendo. Deus tem aberto portas, tem feito movimentos, inclusive existe um movimento internacional de Ministério de Mulheres, que não sei o nome, como era? Aviva Nossos Corações, e eles foram fazer um congresso sobre a feminilidade bíblica, e queriam um lugar para albergar 1000 mulheres, e sempre eram feitas na cidade de Córdoba, e o pastor de lá falou, olha, aqui não tem um lugar para essa capacidade, mas em Granada tem um hotel com um salão para 1000 mulheres, e nós fomos a igreja anfitriã, que recebeu mulheres de toda a Espanha. Foram tempos difíceis, bom, é outro tema. Mas mulheres de toda a Espanha vieram e de fora da Espanha, inclusive a esposa do Pedro falou nesse evento, o Pedro fez o encerramento dele, e vieram, e foi algo maravilhoso. O grande problema é que muitas das mulheres que vieram sexta e sábado nesse evento queriam ir no culto da nossa igreja no domingo. Então você imagina, eram 1000 mulheres que estavam no evento. E nós tínhamos calculado que pelo menos umas 60 disseram, entre mulheres e pastores, disseram que iam estar no culto. Se nós temos um lugar para 200 pessoas e já não cabia, né, nós tivemos que fazer uma ginástica para poder entrar ali umas 360 pessoas. Né? E os irmãos da igreja, inclusive, ficaram numa sala de aula lá no fundo, lá em cima, com uma televisão, assistindo o culto desde a televisão, para dar lugar às visitas que vieram de todo lado. Deus está fazendo algo maravilhoso, amados. Isso é resposta de oração. Orem, porque nós estamos orando para sair desse lugar. Nós alugamos esse lugar. É um galpão industrial que nós adaptamos para a igreja. Mas já é pequeno. As salas de aula da escola dominical, nós estamos com muitas crianças, né? Desde o momento que nós começamos a trabalhar com famílias
né, com Pedro esteve compartilhando algo, né, sobre o ministério com homens para que tomem a frente dos seus lares, que façam seus cultos familiares, sejam pastores da sua casa. E muitos casais jovens começaram a se reconciliar, a acertar suas vidas. O resultado disso é que começou a nascer criança para a igreja inteira, né? Nós estamos nesse último ano, nasceu já umas 4, e tem mais outras 4 que vão nascer, né? E a igreja está com muita criança, as salas não dão abasto, não tem espaço para todo mundo. Resumindo, estamos orando por um terreno, para que possamos construir um local que seja feito segundo aquilo que nós entendemos que Deus nos está levando a fazer na Espanha. Orem por isso. Nós estamos orando para conseguir pouco dinheiro, 150 mil euros. Ou seja, é um pouco mais de R$1 milhão para conseguir comprar o terreno, né? Porque lá os preços são outros. O local está pequeno e do lado, assim, parede pegada, assim, é uma parede de concreto, né? São esses galpões feitos pré-fabricados. É uma parede de concreto que nos separa com o galpão do lado. É uma parede de 7 centímetros. E do lado puseram uma academia de dança. Então, o barulho é terrível. Os cultos durante a semana, a reunião de oração, o culto da igreja Quítio, a reunião de jovens no sábado, é um barulho de dança e as músicas são terríveis. Você escuta até o professor gritando os passos, né? E se a mensagem não está boa, de repente você vê os irmãos dançando. Não, estou brincando. Não. Mas, amados, é horrível estar ali, né? Então eu falei assim, olha, de alguma maneira Deus nos está empurrando para sair desse lugar. E nós cremos que se Deus está empurrando, Deus de alguma maneira vai operar um milagre, né? Operar um milagre. Nós já começamos a desafiar a igreja, a fazer uma poupança para a compra. Estamos nisso, né? Mas a igreja, a metade delas são imigrantes, a metade são espanhóis, e não há tanto recurso assim para poder alcançar isso. Então, orem por isso. O Pai é o Pai de todo ouro e de toda prata, né? E nós confiamos nisso. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia então? Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã a direção de Deus na missão da igreja. A direção de Deus na missão da igreja. Atos capítulo 16. E vamos começar a ler do versículo 4. Diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros da igreja. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E, percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Nícia, tentaram ir a Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Nícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual o varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado a Troade, seguimos em direção a Sapotrácia e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade de Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto o rio, donde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus,
nos escutava, e o Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram à praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unidos contra ele, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois lhes deram de muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bramou em alta voz: não faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregavam a palavra de Deus e a todos o da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavando-se os vergões dos açoites, a seguir foram eles batizados e todos os seus. Então levou-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Até aí. Vamos orar. Pai, fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Ministra, Senhor, através da tua palavra. Ó Deus, anima nosso coração a entender os teus propósitos para a nossa vida, para a tua igreja, e como tu operas em nós e através de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, quando você conhece um texto quase decora em espanhol, como é difícil, com dois idiomas tão parecidos, né? Você lê e não se confundir. Amados, a direção de Deus na missão da igreja. Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem conhece o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amados, nós vemos nas Escrituras que Deus tem seus próprios planos. Tem os seus próprios planos. E esses planos, muitas vezes, são diferentes dos nossos planos. Não sempre
aquilo que nós planejamos é aquilo que Deus tem planejado. São diferentes. Nós planejamos, por exemplo, um caminho e Deus nos conduz a outro caminho. Nós planejamos um determinado lugar e Deus nos leva a outro lugar. Nós planejamos que será feita determinada coisa de uma maneira e Deus nos caminha para que seja feita de outra maneira. Planejamos um determinado objetivo, um determinado fim, e Deus nos leva a um fim totalmente diferente daquele que nós planejamos. Nós vemos, amados, essa realidade em diferentes situações das Escrituras. Isso não é nada novo. Nós vemos isso claramente em diferentes lugares da Escritura. Por exemplo, quando o povo de Israel sai do Egito, eles são, depois das pragas, e eles saem do Egito a caminho da terra prometida, o que acontece? Eles não vão pelo caminho que deveriam ir, que é costume ir, mas Deus leva eles por um outro caminho, diz a palavra de Deus, a tal ponto que o próprio faraó, quando soube que eles iam por este caminho, sabia que este caminho era um caminho que não chegava a lugar nenhum. Então o próprio faraó disse, no capítulo 14, ele diz assim, então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Então ele vai atrás deles, né? E eles terminam na beira do mar, e não tem mais passagem, e não tinha como escapar daquela situação. Deus o levou para um caminho diferente do caminho que era o caminho normal que deveriam fazer. Amados, nós vemos na história de Davi, o profeta e sacerdote Samuel vai ungir a Davi como futuro rei de Israel. Então Davi foi ungido como rei, e os seus primeiros anos depois da unção, não parece a vida de um rei. Parece a vida de um fugitivo, de um ladrão. Mas não a vida de um rei. Não era aquilo que quem sabe, Davi pensava que seria a sua vida, sendo ungido como rei de Israel. Eu dizia, amados, na minha própria experiência, que eu jamais sairia do Brasil. Quando Deus começou a tratar comigo e chamar ao ministério, e entendendo que Deus estava me chamando ao ministério, eu disse ao Senhor, Senhor, aqui estou eu para servir-te, eu te sirvo, eu deixo o que eu estou fazendo, eu tinha uma gráfica, eu tinha uma empresa, eu deixo isso e vou servir-te, e vou para qualquer lugar deste país. Mas não me tire desse país. E quando eu percebi que o projeto de Deus não era o Brasil, eu falei, Senhor, eu estou disposto a ir para qualquer lugar, menos para a América do Sul. Não me manda os países da América do Sul. E Deus não me mandou para um país da América do Sul, Deus me mandou para 4. Uruguai, Paraguai, Peru e Colômbia. E quando eu estava no Uruguai, e sabendo que meu tempo ali já havia terminado, a igreja já estava plantada, já havia um pastor uruguaio, e que o meu tempo ali, eu queria ir para a capital, e as portas não se abriram, então eu entendia que eu tinha que voltar para o Brasil. Eu voltei para o Brasil e falei, Senhor, aqui eu estou de volta na minha terra, aonde o Senhor quer usar a minha vida, eu vou para qualquer lugar, menos para a Europa. Para a Europa eu não quero ir, Senhor. Fui para Moçambique, fui conhecer o ministério lá, tudo, mas eu não queria ir para a Europa de maneira nenhuma. E quando eu chego na Europa para visitar um missionário que a missão nos mandou lá, eu senti no meu coração que Deus nos ia levar para lá. Agora estou dizendo, Senhor, eu não vou para o Caribe, eu não vou para as ilhas. Não estou dizendo isso. Amados, os caminhos de Deus muitas vezes não são os nossos caminhos. O apóstolo Paulo queria ir à Ásia. Ele queria ir à Ásia. E as portas foram fechadas. Tentou ir a Betínia. E o Espírito do Senhor o impediu, diz a palavra. Então ele desceu a Troas. E ali ele teve uma visão de um varão macedônio. De noite ele teve essa visão. E esse varão macedônio dizia a ele, passa a Macedônia aí, ajuda-nos. E ele acabou entendendo que Deus estava direcionando a vida e o ministério dele para o lado da Europa. Já não para o lado da Ásia, mas para o lado da Europa.
Então, obedecendo o chamado de Deus, Paulo vai em direção à Macedônia e chega na primeira cidade da Macedônia, que era a cidade de Filipos. Amados, a segunda viagem missionária de Paulo também é uma prova de que, por boa que seja a vontade de fortalecer a fé dos que já foram evangelizados, o Espírito pode sempre orientar a igreja para além do que ela prevê. Para ir mais além daquilo que ela pensa e ela prevê. Além do que já foi alcançado. Mais além dos seus próprios planos. Paulo, quem sabe, queria voltar e passar por todas aquelas igrejas que ele já havia plantado. E Deus fechou as portas ali e falou: agora você vai para lá. Você não vai mais estar visitando aqueles que foram alcançados, mas vai buscar aqueles que ainda não foram alcançados. Então o apóstolo Paulo trata de começar uma igreja, porque esse era o seu chamado. Então ele chega na cidade de Filipos e trata de começar uma igreja. Porque para isso ele foi chamado. Amados, para isso nós fomos chamados. Nós somos chamados para pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado da igreja. Eu louvo a Deus porque a igreja está saindo. Eu louvo a igreja porque esse é o nosso trabalho principal. Amados, esse é o nosso trabalho principal. É alcançar os não alcançados, alcançar aqueles que não conhecem, é anunciar o evangelho. É como nessa manhã escutamos, é jogar a rede. Nós não vamos trazer os peixes, nós não vamos meter os peixes dentro da rede, não é nosso trabalho fazer isso, o nosso trabalho é lançar a rede, e Deus vai encher de peixes, e a segunda pesca de Pedro ainda nos ensina algo mais maravilhoso, porque a primeira pesca diz que foram muitos peixes e encheram 2 barcos, e a segunda pesca de Pedro diz que foram 152 ou 3 peixes, grandes, e diz ainda, e a rede não se rompeu. Sabe, amados, isso que significa? É que Ele nos chama para fazer a tarefa e Ele conhece os nossos limites. Ele conhece até onde nós podemos aguentar para trazer a quantidade que Ele tem preparado para nós. Mas nós temos que fazê-lo. Amém? Amados, é isso. Nós na Espanha já plantamos 5 igrejas. 2 já não estão debaixo do nosso pastorado. 3 ainda estão debaixo do nosso pastorado. E nós já estamos sonhando em começar uma nova. Nós estamos preparando um casal para trabalhar junto com ele, para plantar outra igreja a mais em outro lugar. Porque nós não podemos ficar satisfeitos com o que nós já temos. Porque a tarefa não terminou. A tarefa terminará o dia que a gente escutar a trompeta e o Senhor vier descendo dos céus. Ou então, amados, o dia que a gente sair daqui e chegar num culto maravilhoso, perfeito. Então você sabe que já os pés já se juntaram, né? E já não está mais aqui. Então você já não tem mais essa tarefa. Mas enquanto nós estamos aqui, essa é a tarefa. É a tarefa da igreja. Deus pode mudar os planos, pode mudar os métodos, as formas de trabalhar, mas não muda o propósito da sua igreja. Ele não vai mudar o propósito da sua igreja. Ele deu essa ordem, e essa ordem é para alcançar hasta a última. E quando nós, amados, nós podemos até ajudar escatologicamente ao Senhor, porque disse que quando o evangelho de Deus for pregado em todas as nações, assim verá o fim. Então, se a igreja quer que o Senhor volte logo, o que nós temos que fazer? Pregar o evangelho. Aí ele volta logo, porque a tarefa está terminada. Nós pregamos a todas as nações. Né? Nós vamos trabalhar nesse sentido. Amados, creio que, como o apóstolo Paulo fez na primeira viagem, ele tinha a mesma visão nesta segunda viagem. Cada cidade que ele chegava, ele ia primeiro em que lugar? Numa sinagoga. Porque ele aproveitava os judeus que estavam ali, que já tinham uma base de conhecimento das Escrituras, e daí era mais fácil começar a igreja com aquele que já tinha uma bagagem das Escrituras, e formar a liderança dessa igreja, e formar toda essa igreja
com essas pessoas. Mas, amados, na cidade de Filipos, ele encontrou uma situação diferente, porque possivelmente não tinha sinagoga. Porque para ter uma sinagoga, tinha que ter pelo menos 10 judeus homens. E possivelmente não havia isso. E por essa razão não havia sinagoga na cidade de Filipos. Então o que faz Paulo? O texto diz que no sábado, possivelmente ele buscou uma sinagoga, não encontrou, e soube que havia um grupo de pessoas que estavam afora da cidade, do lado de um rio, que oravam. Então ele falou para Silas, vamos para lá, vamos para esse lugar, que ali estão, deve ser um grupo pequeno de judeus, e vamos naquele lugar, e vamos estar com eles. E Paulo foi para lá, e descobriu que o grupo que estava ali eram apenas mulheres. Apenas mulheres. Amados, eu creio que aqui foi outra surpresa para Paulo. Outra surpresa. Seguramente, Paulo não estava nos seus planos falar somente para mulheres, mas estava no plano de Deus. Estava no plano de Deus. E Paulo, então, começa a falar com aquelas mulheres. Amados, uma das coisas que nós devemos aprender quando servimos a Cristo é ver a graça de Deus operando, às vezes de forma diferente daquela que nós estamos acostumados. Um exemplo disso. A igreja começa em Jerusalém, existe uma grande perseguição, e os cristãos vão para todo lado. Aí alguns chegam em Antioquia, lembra? E lá em Antioquia começam a pregar a quem? Aos gentios. E nasce uma igreja de gentios. Quando a igreja de Jerusalém fica sabendo que em Antioquia nasceu uma igreja de gentios, isso para eles era algo muito estranho. E para alguns, quem sabe, não era nem correto que existisse uma igreja de gentios. E o que eles fizeram? Mandaram a Barnabé ir lá para ver o que estava acontecendo ali. Agora, Barnabé vai, e se Barnabé fosse daqueles crentes legalistas, né, ele ia chegar lá, ver aquilo, o que ele faria? Acaba com isso, isso aqui não é, vocês não podem, isso aqui não é igreja, isso aqui não é de Deus. Mas diz a palavra que Barnabé foi e viu a graça de Deus operando aonde ele não imaginava que podia operar. Ele viu a graça de Deus. E quando ele viu a graça de Deus operando em quem ele jamais pensava que poderia operar, amados, ele ficou lá, ele gostou daquilo. Ele viu e se alegrou com aquilo. Existe outro exemplo. Existe um exemplo ao contrário disso. Vocês lembram no Evangelho, quando Jesus estava pregando às multidões, ele chega para os discípulos e fala assim, olha, pega o barco e vão, cruza, que eu vou depois. E diz o texto que Jesus tardou em ir. E já começou a como meio escurecer, tal, havia vento, e eles estavam esperando que Jesus fosse. Amados, como eles estavam esperando que Jesus chegasse lá com eles no barco? Lógico, num outro barco. Verdade ou não? Isso é lógico. Nós viemos num barco, Jesus vai pegar outro barco e vai se encontrar conosco aqui. E Jesus tardou, mas cumpriu sua palavra. Ele foi. Mas ele não foi como os discípulos esperavam que ele fosse. Ele foi andando sobre as águas. E quando Jesus chega andando sobre as águas, eles não viram a graça. Eles viram um fantasma.
Eles viram um fantasma porque Jesus não estava chegando da maneira que eles entendiam que Jesus ia chegar. Amados, quando nós fazemos a obra missionária, quando nós fazemos a obra de evangelismo, nós temos que aprender a ver que Deus pode fazer coisas que estão além daquilo que nós planejamos ou pensamos que deve ser. Eu me lembro que eu trabalhei no Uruguai e nós trabalhávamos numa missão interdenominacional e lá nós trabalhávamos com a Igreja Batista e uma vez um missionário me levou a uma reunião da Comissão de Evangelismo e Missões da denominação e um pastor levantou e disse: nós temos que fazer 2 eventos evangelísticos por ano. E o outro missionário falou: por que 2? Porque nós batistas sempre fazemos 2. E ele disse: E porque nós sempre fazemos, nós temos sempre que fazer, porque não pode ser 3, porque não pode ser 5, porque não pode ser 1. Amados, às vezes nós temos uma visão muito fechada daquilo que nós fazemos e tem que ser como eu penso que tem que ser feito. E o Senhor começa a nos ensinar que Ele é o Senhor da obra. Fala assim: olha, aí só tem mulher. Tem homem não. E vai ser uma mulher a primeira que vai se converter, e ela é sua família. E vai ser diferente, Paulo, daquilo que você está imaginando. Mas você tem que aprender a ver a minha graça operando. Não como você imagina, porque eu sou o Senhor da obra. Amados, quando servimos a Cristo, devemos aprender que Ele é que determina tudo. Ele determina onde, determina quando, determina por quê, Ele determina tudo. Mas a história não termina aí. Lídia se converte, diz o texto, era uma mulher que de Tiatira, não era nem de lá, era de outra nação, de Ásia, uma mulher ligada ao mundo da moda. Ela vendia tecidos caros, tingidos por púrpura. Ela e sua família, todos são batizados. Paulo é como que meio pressionado a ficar na casa dela. Paulo fica ali e todo sábado Paulo vai de volta a esse lugar para seguir pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho ali. Servindo ao Senhor ali. Mas à medida que Paulo ia ali para pregar o Evangelho, à beira do rio, uma jovem endemoniada saía ao encontro deles e proclamava em voz bem alta de que eles eram enviados do Deus Altíssimo. Versículo 17 diz isso. E seguindo a Paulo e a nós, clamavam dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Amados, outro acontecimento que não estava nos planos de Paulo. Qual era? Que acontecimento era esse que não estava nos planos de Paulo? Era a ajuda do diabo. A ajuda do diabo não estava nos planos de Paulo. Mas o diabo apareceu para ajudar a Paulo. Por quê? Porque, amados, o diabo não estava falando nenhuma mentira. O que ele estava falando era verdade. Era verdade. E o diabo saiu ali para ajudar o trabalho missionário. Sabe que o diabo sai para ajudar o trabalho missionário? Sai para ajudar o trabalho da igreja. Ele muitas vezes sai para ajudar. Mas sabe de uma coisa, amados? A verdade na boca do diabo é tão perigosa quanto a mentira. É tão perigosa quanto a mentira. Então, cuidado, amados, com a ajuda do diabo. Amados, na realidade, a obra do Senhor, nós sempre temos que ter discernimento espiritual. Nós temos que discernir o que está vendo, o que estamos escutando, o que está acontecendo, porque, amados, sempre haverá luta espiritual. Porque se nós não aprendemos a ter discernimento espiritual, nós terminaremos sendo presas do diabo. Terminaremos caindo nas suas
ciladas malignas. Porque há luta espiritual no ministério. A luta espiritual quando a igreja decide sair. Ah, a luta. Os irmãos que vêm aqui, eu tenho certeza que sentiram toneladas nos seus pés. Ai, que duro é daí. Mas quando voltaram pulando de alegria. Verdade ou não? Voltaram pulando de alegria. Porque quem sai chorando, amados, volta com regozijo. Mas a luta espiritual. Amados, o diabo é astuto e sabe atrapalhar e impedir o avanço do evangelho. E nós temos que ter discernimento disso. Se Paulo, amados, deixasse que ela seguisse falando, por mais verdade que ela estava falando, o que o diabo estava fazendo é colocar aquela adivinha no mesmo nível dos apóstolos. Olha, eu estou falando, e o que eu estou falando é verdade, é a mesma verdade. Então, é tudo a mesma coisa. E não era a mesma coisa. Amados, não existe trabalho missionário. Não existe ministério sem confronto com as trevas. Faz pouco tempo, nós tivemos 2 experiências. Quando a igreja começa a crescer, amados, parece que o diabo já sabe e começa também. Lá tivemos 2 experiências assim. Entrou uma vez um jovem na igreja e que ninguém sabia quem era, de onde vinha, e no meio do culto, o pastor Pedro pregando, ele levantou a mão, queria falar, daí não deixaram ele falar. Aí depois ele veio como que querendo corrigir a mensagem do pastor, e ele veio em seguida na nossa reunião de oração, sentou, estávamos em grupo de oração, e foi justo no grupo do Pedro. Aí o pessoal estava orando, e aí não deixamos ele orar, e o Pedro veio e falou: olha, pai, aquilo lá está assim, vamos lá. Pegamos aquele rapaz pelo cogote, assim, levamos para um cantinho, sentamos com ele, e começamos a conversar com ele, a confrontar ele. E era um rapaz totalmente endemoniado. E nós confrontamos ele com o evangelho, com a verdade, e ele querendo confrontar, e nós então tivemos que ser firme com ele, e dizer: olha, se você quer vir aqui é assim, 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 isso tem que ser desse jeito, porque ele falava que ele só obedecia a Jesus, não obedecia a ninguém mais, porque era só Jesus, não tinha pastor, não tinha ninguém. Então ele falou assim: olha, então você quer obedecer a Jesus, então obedece o pastor, porque o pastor foi posto por Jesus. Senão aqui não é o teu lugar. Foi embora e nunca mais voltou. Amados, a maioria das vezes a luta espiritual é muito sutil. Não é gente que cai e faz coisa, não, é muito sutil. A forma como o inimigo ele se mete e vai querer destruir, às vezes não é nem falando mentira, é muito sutil, sabe? É muito sutil, é aquele irmãozinho que chega assim, que não está em comunhão com o Senhor, está em rebelião do coração, e ele chega sutilmente e fala assim: olha, a gente precisa orar pelo pastor, porque... E lança coisinhas, e nós temos que ter discernimento espiritual. Paulo se incomodou com aquilo que estava passando. Então ele sabia que era um espírito de adivinhação, e ele repreende aquela jovem, o espírito sai, e ela deixa de dar lucro aos seus amos, pois ela era uma escrava, e Paulo acabou terminando o lucro daqueles homens. Mas é interessante isso. Não deixa de ser revelador que haja mais reação violenta quando se mexe na carteira que quando se mexe no coração. Não é verdade? Eles ficaram muito bravos. Não por ela, mas pelo dinheiro que deixaram de receber. Quanta gente é assim, não é verdade? Às vezes até mesmo no meio do povo de Deus, hein? Até mesmo no meio do povo de Deus. Uma vez um pastor muito querido meu me contou que ele foi numa igreja e ele pregou sobre, isso que falou tão bonito o irmão aqui, né? Sobre dar, sobre as ofertas, sobre dízimo. E ele terminou o culto, ele estava na porta da igreja e veio um senhor para ele, quase bateu nele. Uma cara brava, nervoso,
né? E falou para ele assim: eu vim para a igreja para o Senhor pregar para o meu coração, e o Senhor pregou para o meu bolso. E esse pastor falou para ele assim: não, irmão, você está enganado. Eu preguei para o seu coração, porque o seu coração está no seu bolso. As pessoas ficam às vezes mais nervosas quando se toca isso, né? E ali não foi diferente, né? Amados, isso também, o que aconteceu ali também não estava nos planos de Paulo. Não estava. Porque ao libertar aquela moça, ele se meteu numa grande encrenca. Ele se meteu num problema muito grande, muito grande. Ele terminou açoitado e preso. Não só preso, ele foi metido na parte mais profunda daquela prisão. E os seus pés foram presos no tronco. Foram presos no tronco. Né? E seguramente isso não estava nos seus planos. Não estava nos seus planos. Amados, quando estava ele ali, eu fico pensando em Silas, que era a sua primeira viagem missionária, a sua primeira experiência missionária, junto com Paulo. Aquele jovem Silas que escutou a primeira viagem de Paulo e saiu entusiasmado, e a primeira experiência de Silas foi tomar uma surra de vara numa praça e estar preso numa prisão da Macedônia ali, de Filipos. Amados, quem sabe Silas deve ter virado para Paulo e falado: Paulo, aquela visão que você teve do varão macedônio que pedia ajuda, será que ele era macedônio mesmo? Será que não era um de nós que estávamos ali pedindo ajuda? Paulo, estou imaginando, hein? Paulo disse: Silas, tranquilo, vamos cantar. Vamos cantar. Amados, ferido e preso, no mais profundo do calabouço, Paulo e Silas começam a cantar, a louvar na escuridão da noite. E ali era escuridão, escuridão. Que não conseguia, quem sabe, nem ver as mãos pondo diante dos olhos. Eles começam a cantar e a louvar na escuridão da noite, na escuridão do calabouço, na escuridão das incertezas, na escuridão de saber o que passará no dia seguinte. Eles começam a cantar. Amados, se você deseja servir ao Senhor, se você deseja ser usado pelo Senhor, se você deseja que o Senhor use a tua vida, na tua casa, onde você está, no seu trabalho, na igreja, nesta cidade, saindo na rua, se você deseja ser usado por Ele, você tem que aprender a louvar a Deus na escuridão da noite. Você tem que aprender a louvar a Deus na escuridão da noite, seja ela qual for. Seja ela qual for. Essa manhã nós falamos de ser pacientes na tribulação. E eu quero acrescentar essa paciência com louvor e adoração. Há uns anos atrás, eu tenho uma hérnia de disco e eu tive uma crise. Alguém aqui já teve crise de hérnia de disco? É forte, né? Eu tive uma crise violenta de hérnia de disco, eu pensei que ia ter ser operado. E, amados, não tinha posição. Não tinha posição. Você fica assim, ai, agora doeu. Você mexe e dói. E eu deitava de noite e tentava encontrar uma posição que não doesse. E eu não encontrava a posição. E quando você conseguia encontrar, você ficava parado nessa posição assim. Né? E eu passava a noite inteira sem dormir. A noite inteira sem dormir. Então eu cheguei à conclusão de que se eu teria que passar as noites sem dormir, eu ia buscar ao Senhor.
E comecei. Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a escutar louvores, cantar. Eu fazia um culto completo. Completo. Eu só não acordava minha esposa para recolher a oferta porque ela estava dormindo, mas o resto eu fazia tudo. Eu cantava, eu louvava, eu às vezes escutava mensagens e escrevia. Comecei a escrever meditações. Amados, aquelas madrugadas foram bênção na minha vida de tal maneira que mudou meu coração. Mudou meu coração. A dor me levou a conhecer ao Senhor da forma mais profunda que eu jamais tinha conhecido. Foi através da dor. E eu estou falando isso há 3 anos atrás. E louvado seja o Senhor, porque faz 3 anos que eu acordo toda madrugada para buscar ao Senhor. E continuo acordando. Sem dor. Mas eu sei que de madrugada eu encontro com Ele. E eu encontrei aí um horário precioso, não há barulho, não tem gente, não tem telefone, não tem celular, não tem nada. Só tem eu e Ele. Eu acordo, busco o Senhor, oro, escrevo. Comecei a escrever devocionais e mandar para os irmãos da igreja, para o canal de todos os irmãos. Às 3, 4 horas da manhã eu mandava devocional para todo mundo. Os irmãos falavam, pastor, às 3 horas da manhã, o senhor não dorme? Né? Mas muitos, sabe, estavam no hospital cuidando do filho, estavam em situação difícil, muitos estavam sem dormir por problemas sérios, me escreviam dizendo, pastor, você não sabe como você ministrou no meu coração nessa madrugada. Amados, há muitas noites escuras no ministério, no serviço a Cristo. Há batalhas profundas. Sim. O pastor, principalmente, os líderes, aqueles que carregam a carga de outros. Meu filho está com uma úlcera. Tão jovem, ele falou assim, pai, eu tenho úlcera. Eu falei, não se preocupe, úlcera de pastor tem nomes. Não é, louvado seja o Senhor, louve ao Senhor, porque é assim. Eu não conheço pastor que não tem problema de estômago. Timóteo tinha problema de estômago. E era jovem. Né? Paulo mandou ele tomar um pouco de vinho. Bem claro, né? Um pouco. Amados, há batalhas profundas, intensas, futuro incerto, batalhas escuras. Paulo fala disso aos irmãos de Efésios, quando ele fala do seu futuro. Ele fala assim que ele não sabia o que viria no futuro, só sabia que esperava muitas tribulações. Capítulo 20 de Atos. E agora, constrangido no meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Naquela prisão, também não estavam os planos de Paulo, mas o testemunho dele, em tempos de tribulação, não só honraram a Cristo, mas foram impactantes para a vida dos outros que estavam ali. Amados, você sabe que Deus pode utilizar o teu sofrimento para alcançar a outros. Deus pode usar o teu sofrimento para alcançar a outros. Se você transforma o teu sofrimento num culto de adoração ao Senhor. Quando você aprende a louvar na escuridão da noite, milagres começam a acontecer. Milagres começam a acontecer. Seguramente, o que aconteceu não estava nos planos de Paulo. Ele não sabia, nem ele, nem Silas. Ele não disse, Silas, vamos cantar porque todo mundo vai se converter. Ele não sabia que isso aconteceria. Ele não sabia que as portas, vamos cantar porque as portas da cadeia vão se abrir quando nós começarmos a cantar. Não. A única coisa que ele queria
era adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. E quando ele começa a adorar a Deus, naquela circunstância tão dura e difícil que ele estava vivendo, quando Deus foi honrado através da vida dele, milagres começaram a suceder naquele lugar, em meio àquelas circunstâncias. Nenhum preso fugiu, isso já é um milagre. As portas abriram, isso é um milagre. Nenhum preso fugiu, isso é outro milagre. O carcereiro não se matou, outro milagre. A família dele inteira conheceu ao Senhor. Amados, Deus não nos chama para entender todas as circunstâncias. Deus nos chama para crer no seu amor. Nos chama para crer no seu amor, no seu cuidado, na sua direção sobre nossas vidas. Deus nos chama para crer nos seus atributos, na sua soberania em toda e qualquer circunstância. Como disse o profeta Isaías, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos, os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. Então nós aprendemos com essa história que tudo que Deus foi fazendo, o seu caminho, os seus planos, não tinha nada que ver com aquilo que Paulo, quem sabe, havia planejado. E a igreja foi plantada. Foi uma das igrejas mais queridas pelo apóstolo Paulo. Mais querida. Parece que é onde a gente mais sofre, a gente depois mais ama, né? Amados, para terminar, muitas vezes é exatamente assim que Deus atua nas nossas vidas. Muitas vezes é exatamente assim que Deus atua na sua igreja, no nosso ministério. É exatamente assim. Amados, quem sabe alguns de vocês estão justamente em momentos assim, de dificuldade, de situações difíceis, passando por diferentes crises. E quem sabe você não entende o que você está vivendo. A questão importante é saber qual é a atitude do meu coração frente a esta circunstância. Que atitude eu tenho? Eu estou adorando ou estou reclamando? Estou louvando ou estou me queixando? A questão importante é saber, amados, qual é essa atitude do meu coração frente aos meus fracassos. Por quê? Pois os seus fracassos podem ser justamente os planos de Deus. Podem ser justamente os planos de Deus, porque foi assim com Paulo. Foi assim comigo. Foi assim com o trabalho na Espanha. Nós chegamos na Espanha para trabalhar com uma equipe que já estava lá. Quando nós chegamos, a equipe foi embora. Nós ficamos sozinhos. Num país novo, numa cultura nova, numa cidade nova, sem saber nada, só com o Senhor. E tudo aquilo que a gente tinha planejado desapareceu. E nós decidimos dizer, Senhor, agora os planos são seus, nós vamos seguir o vento do teu Espírito. E Deus começou a trazer gente nas nossas vidas, e começou a fazer. Nós simplesmente tratamos de não atrapalhar ao que Deus queria fazer. Assim foi conosco na Espanha, e continua sendo. Amados, nós somos chamados a crer na visão celestial. Somos chamados a ser guiados por Deus a essa visão. Somos chamados para discernir os ataques do inimigo. Somos chamados para aprender a louvar o seu santo nome na escuridão da noite. E se nós aprendemos isso, nós veremos que Deus usará as nossas vidas, a sua igreja, para realizar a sua obra. E louvado seja o Senhor. Porque como essa manhã nós escutamos, Ele usa vasos de barro. Vasos de barro. E Paulo era um bom vaso de barro. Um vaso que apanhou muito, mas não quebrou. Não quebrou. Ele continuou firme. Amados, que nós possamos aprender, porque assim o Senhor faz. E quem sabe assim o Senhor está fazendo na tua vida e você não está entendendo. Não está entendendo.
que aquilo que está acontecendo é propósito de Deus. Não é erro, não. É caminho de Deus para tratar com você e usar a sua vida naquilo que Ele quer usar. Porque assim Ele faz com o seu povo. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor da obra. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque, Pai, o Senhor faz da sua maneira. O Senhor pega as nossas vidas e conduz à sua maneira. O Senhor usa a Tua igreja para a glória do Teu nome. Mas ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos a entender o que o Senhor está fazendo. E não caminhar, ó Deus amado, em rebelião ou em contra, mas ensina-nos a ver a Tua graça. Ensina-nos a entender os Teus passos. Ensina-nos a não ser rebeldes à visão celestial. Ensina-nos, ó Deus, a cumprir este propósito de alcançar os não alcançados, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Ensina-nos, Senhor, a ver a graça de Deus, onde nós às vezes não podemos ver. Ensina-nos, dá-nos discernimento espiritual, Deus, que tanto necessitamos. E ensina-nos, Senhor, a louvar-te na escuridão da noite. A louvar o Teu nome nos tempos difíceis. Nos tempos que nós não podemos ver nada. Tempos que nós não entendemos. Mas sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E que o Senhor controla toda e qualquer circunstância, e por isso nós podemos levantar o nosso louvor a Ti e adorar-te em tempos de crises. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.